Oi, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Agradeço aos nossos palestrantes também, doutora Mirna Martins, doutor Sidney Reis, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E queria fazer alguns agradecimentos bem rápido. Queria agradecer à diretoria da OAB Santana por sempre nos apoiar, aos presidentes de comissão, aos membros, em especial à nossa Comissão da Saúde Pública e Suplementar. Agradecer à minha equipe que está aqui presente também, a todos vocês que estão aqui participando, à faculdade, a UES, ao Dr. Luiz, por sempre nos atender, em especial ao meu diretor direto, o Dr. André, que sempre nos apoia e confia muito no nosso trabalho. Hoje falaremos sobre a fosfetanolamina sintética, a pílula do câncer. É um assunto bem polêmico, existem muitas questões relevantes em relação à pílula do câncer, e nós trazemos hoje a presença da doutora Mirna Martins. Ela é procuradora do Estado de São Paulo e também chefe do setor contencioso no Hospital das Clínicas. Então ela falará sobre toda a questão polêmica da fosfetanolamina, e o doutor Sidney dos Reis complementará a palestra em relação às decisões do Poder Judiciário. Então eu acredito que hoje é um dia de grande valia para que essas informações tragam, questões importantes sobre o posicionamento, principalmente do Poder Judiciário. Então eu convido aqui a doutora Mirna, agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo o convite que me foi feito pela OAB, pela Subseção de Santana. Agradeço a doutora Cláudia Nakano também, a quem eu parabenizo pela iniciativa. E é com satisfação que eu estou aqui, então, nessa noite, conversando com vocês a respeito da fosfoetanolamina sintética. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que isso. Bem, o assunto, como a doutora Cláudia disse, é polêmico, né? E até um ano atrás, mais ou menos, a maioria de nós não tinha ouvido falar a respeito da fosfoetanolamina. E, de repente, mais ou menos em outubro do ano passado, houve aquela corrida aos tribunais e o assunto chegou para todos nós, né? Então, eu acho interessante assim, a gente falar um pouquinho primeiro a respeito do histórico, da fosfo. Eu vou pedir licença para vocês para falar resumidamente fosfo, para não ficar toda hora fosfoetanolamina sintética. Enfim, e falar um pouquinho então do histórico da fosfo, para depois a gente entrar na polêmica que a gente está sempre vendo assim, na mídia, e depois abordar os aspectos jurídicos, que eu acho que é o mais o foco assim, realmente da conversa dessa noite. Bem, então, o professor Gilberto Chierici, que é um professor de Química da USP do campus São Carlos, na década de 90, ele estava no laboratório de Química estudando diversos compostos, entre eles a fósforo, estudando a absorção de cálcio dessas substâncias. E chamou a atenção dele a fosfoetanolamina, que a literatura da época já descrevia como uma substância que tinha um poder antitumoral em animais. Ele então se interessou pelo produto, começou a estudar e desenvolveu essa pílula, que ele passou a chamar da pílula do câncer, e começou a distribuir esse produto. Ele distribuiu gratuitamente por mais de 20 anos a fósforo, e ele atesta que por mês eram distribuídas 40 mil pílulas e que ele atendia cerca de 700 pessoas por dia.
E o que aconteceu? Então, ele se aposentou em outubro de 2015, a USP baixou então uma portaria dizendo que era cessada a distribuição e a produção da fósforo. Então, houve uma correria, né, daquelas pessoas que já estavam recebendo o produto, queriam continuar com o seu tratamento, correram para o judiciário, e foi aí então que essa questão ganhou destaque nos noticiários, né, e a mídia começou a divulgar tudo aí relacionado então com a fósforo. O que a gente percebe, assim, em resumo, e vocês acompanharam toda essa discussão, são duas posições, né? Os que são a favor da distribuição e contra, né? Sempre argumentos bem antagônicos, né? E apaixonados. E aí então eu achei interessante assim, a gente extrair dessa discussão que houve, que há ainda na mídia, alguns pontos que são importantes para chegar então depois na abordagem jurídica do tema, tá? Então, eu vou chamar de comunidade científica, vamos colocar os dois lados da moeda, tá? E o professor Gilberto, ou todos aqueles que são a favor da fósforo, e do outro lado, os que são contra a distribuição neste momento, tá? Bom, em relação a estudos científicos, né? A comunidade científica diz que não existe, não foram realizados estudos científicos em seres humanos, né? Então, a gente não sabe qual seria a segurança e eficácia desse produto. Segurança, ele faz bem, né? Ele não faz mal, aliás, e eficácia, será que ele realmente atinge os objetivos a que se propõe, realmente cura o câncer. O professor Gilberto atesta que de 95 a 2000 houve sim pesquisa com seres humanos realizada no Hospital Amaral de Carvalho de Jaú, e que, por motivos que ele desconhece, a pesquisa não foi publicada. Por outro lado, ele mesmo tem 6 trabalhos científicos feitos em laboratório com animais de pequeno porte, publicados, e que demonstram a eficiência da fósforo. Já estudos mais recentes, né? Um estudo, por exemplo, que é citado aí na imprensa, feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que testou o produto em ratos, camundongos, verificou que ele não tem esse poder, né, de fazer o câncer, os tumores diminuírem, tá? Bem, mas então como a fósforo agiria, né? Qual seria o mecanismo de ação dela? A comunidade científica também atesta que a gente não conhece, né? Não tem estudos que demonstrem como ela agiria no organismo, e por outro lado, né, o professor Gilberto diz que ela é simples, ela age atacando as células doentes, né, e preserva as células que estão saudáveis. Bom, com relação então à dose, quanto, né, já que não há estudos feitos em seres humanos, qual é a dose que deve ser administrada diariamente, por exemplo? De novo, a comunidade científica diz que não há trabalhos que demonstrem, né, qual a dose segura, a dose que produz resultados, mas não causa efeitos colaterais graves. E ele diz, né, que pela experiência dele são 6 pílulas por dia. Então, o que ele diz é que com essas 6 pílulas por dia é possível ter o objetivo, né, alcançado, que é então o objetivo de curar o câncer. Tá? Bem, e como, né, da onde ele traz essa informação? Então, do fornecimento, então, que foi feito por mais de 20 anos, e de inúmeras pessoas, né, que utilizaram a substância e trazem os seus relatos, né, contam da cura. Tá? Para a comunidade científica, por outro lado, para que se possa falar em eficácia no medicamento, de uma substância, é necessário que se faça uma pesquisa clínica. Há uma pesquisa clínica em humanos. Uma pesquisa controlada, desenvolvida em fases, né, que já são bem delimitadas, em cada uma das fases, com um objetivo, com um número de pessoas, enfim, para que se possa dizer se um produto é eficaz ou não. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho das fases da pesquisa clínica, bem rapidamente. Toda pesquisa clínica, ela começa, né, você tem uma fase pré-clínica, né, depois que o produto então, ele já foi aprovado, digamos assim, em testes de laboratório, a gente vai ter a fase pré-clínica, que é feita em animais.
tá? Animais de pequeno porte. Em um produto, digamos assim, se ele obtiver então os resultados que estão sendo esperados e conseguir, digamos, passar, né, nesse teste, a gente entra então na primeira fase da pesquisa clínica, que normalmente é feita em pacientes sadios ou voluntários ou pacientes estáveis. Nessa primeira fase, o objetivo é verificar a segurança, né, se o produto realmente não vai causar uns efeitos colaterais graves, tentar identificar qual é a dose que deve ser fornecida e como que ele age no organismo, né? Como o organismo se comporta, tá? E a tolerância também do organismo. Essas 3 itens, digamos assim, esses itens que são avaliados nessa primeira fase, eles continuam, né, sendo avaliados durante todo o período de teste do produto. Em ele sendo aprovado, digamos assim, nessa primeira fase, passa então para a segunda fase da pesquisa, onde a gente vai verificar a eficácia. Quer dizer, se ele realmente produz efeito. E aí esse produto que está sendo testado, ele é fornecido às pessoas doentes, já então a população-alvo mesmo, a pacientes que na verdade, tem aquela patologia, aquela doença que o medicamento se propõe a curar, tá? Ou a agir sobre, né? Se ele passar também nessa fase, então, de estudo, passa-se a fase 3, já então com um número maior de pessoas fazendo parte da pesquisa, multicêntrico, né, que se avalia então também os efeitos do produto já a médio prazo. Tá? Se ele for bem na fase 3, temos então a aprovação, né, desse medicamento, e aqui no caso do Brasil, então, o registro perante a Anvisa, tá? Que isso também foi muito falado, né, pela mídia, foi muito batido, né, então, assim, a fósfora não pode ser distribuída porque ela não tem registro na Anvisa, né, isso a gente ouviu bastante, né, ouviu bastante. Mas seguindo, assim, aqui nas fases da pesquisa, depois da aprovação, depois do registro, o produto é considerado um medicamento, pode ser comercializado, pode ser distribuído, e ele continua ainda, né, com uma fase de observação, né, pós-aprovação, para verificar, né, a longo prazo quais os efeitos que ele vai trazer. Bem, pensando então aqui numa linha do tempo, um dos problemas, né, digamos assim, da pesquisa é que ela demora, né, ela demora bastante, então pelo menos 14, 15 anos, né, uma estimativa média. E, enfim, a gente está com essa situação da fósforo atual, né? Essa polêmica toda envolvendo a fosfoetanolamina, que demandou, então, uma solução, né? Demanda ainda uma solução que talvez não possa esperar toda essa fase, né, de pesquisa, todo esse desenvolvimento, digamos assim, padrão e normal dos medicamentos. E aí eu já começo a entrar aqui, então, para analisar a situação sobre o aspecto jurídico. E eu começo falando, então, resgatando aquela ideia do registro, né, que eu disse para vocês, que a gente ouviu bastante na mídia, que é uma coisa importante, para falar um pouquinho das leis, né, vamos falar um pouquinho de lei. Então, eu gostaria de mencionar aqui a Lei 9.782 de 99, que é a lei que criou a Anvisa, tá? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Anvisa tem como finalidade principal a proteção da saúde da população, desenvolvendo atividades na área de vigilância sanitária, né? E a gente está falando que de vigilância sanitária de medicamentos, tá? Então, nós temos uma lei também, né, que disciplina o registro de medicamentos, que é a Lei 6.370 de 76, que fala que para uma droga, para um medicamento ser registrado, ele precisa se demonstrar seguro e eficaz através de uma comprovação científica, tá? Então, isso é lei. Então, a fosfoetanolamina, a fósforo, ela não está seguindo essas determinações, né, digamos assim, da lei.
E aí, o registro, então, ele não é uma mera formalidade, tá? Ele realmente é visto como uma garantia de segurança e eficácia. E a gente está falando do registro, então, como um controle de vigilância sanitária, e estamos falando de saúde pública. Essa é a finalidade, esse é o motivo do registro. E aqui no caso, só abrindo parênteses, a fósforo, ela não é tida como medicamento em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar do mundo ela passou por pesquisa.